Amém, graças a Deus. Muito boa noite. Graças a Deus por estarmos mais uma vez juntos nessa transmissão, nesse momento de meditação da palavra de Deus. Hoje trazendo uma palavra poderosa, abençoadora da parte de Deus, por meio do pastor Daniel Barcelos, que é quem vai estar ministrando aos nossos corações nesta noite. Eu dou graças a Deus pela vida do pastor Barcelos, que tem nos abençoado com essa série de mensagens nas últimas quarta-feiras do mês. E eu peço a você que não perca nenhuma delas. Se você, por acaso, pulou alguma delas, estava viajando, não estava podendo acompanhar no dia em que foi transmitido, volte lá no YouTube, pesquise as nossas transmissões de quarta-feira e assistam essas mensagens que são abençoadoras para as nossas vidas. Nós estaremos agora fazendo essa abertura nesse momento, depois estaremos passando a palavra para o pastor Daniel Barcelos, e aí eu já gostaria de orar com você agora, aquela oração que a gente costuma fazer depois da mensagem, a gente já quer fazer agora, e você vai ficar somente com a mensagem até o final, amém? Pai bendito, eu te dou graças a ti, Paizinho, Pai amado, pela vida, Senhor Deus, pelo sustento, pela família, pelos irmãos, Senhor Deus, pela tua palavra que tem nos alcançado, pelo sustento, Senhor, a força, a graça que vem de ti, Senhor, pela consolação do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, ó Pai. E eu peço a Deus querido que tu permaneça conosco nesses momentos de luta, nesses momentos difíceis que temos enfrentado. Cada um irmão, cada irmã, Senhor Deus, conhece a sua própria luta, passa por sua própria luta, mas tu, Senhor Deus, conhece cada coração e cada necessidade, Senhor Deus, e pedimos, ó Deus amado, que em meio a esse caos que estamos vivendo, em meio a essas lutas que estamos passando, tu seja, Senhor, o nosso baluarte, tu seja a nossa força, tu venha, Senhor Deus, nos trazer a firmeza de que tanto precisamos, e que nos lembremos, ó Senhor Deus, de estar sempre olhando, Senhor, para a tua palavra, olhando, ó Pai, a tudo que tu espera de nós, tudo que a tua palavra nos ensina, como esta palavra de hoje, para que possamos reviver, para que possamos relembrar e retornar aos marcos antigos e experimentar a vida nova em ti a cada dia, porque a tua palavra é nova continuamente. Assim, Pai, usa poderosamente o pastor Daniel Barcelos para edificar os nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém, queridos. Fiquem então com o pastor Daniel Barcelos, que seja edificado por esta palavra. Amém. Olá, quero saudar os amados irmãos da querida família Betel com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma reflexão sobre esse tema, o cristão, a Bíblia e a política. E para tanto eu quero ler inicialmente alguns versículos na Epístola aos Romanos, capítulo 13, lendo os versículos de 1 a 7, diz assim a palavra de Deus: Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar os que praticam o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Essa passagem do apóstolo Paulo é muito explícita, muito clara em dizer que o crente tem obrigações para com o Estado, tem o dever de obedecer ao Estado. Essa é uma tarefa que nós temos que cumprir. Não temos opção.
A autoridade do Estado foi ordenada por Deus. Agora, note que aqui está explicando que a autoridade do Estado, não o governante que exerce essa autoridade. É o princípio da autoridade que foi estabelecido por Deus. Seja quem for o governante, esse governante tem autoridade. Então, aqui a gente tem que perceber que há uma diferença entre você escolher um determinado governante e o princípio da autoridade que é a ele devida. Paulo não está falando aqui de um governo bonzinho. O governante aqui, no caso, era Nero, o mesmo imperador que depois crucificou centenas de cristãos, matou muitos deles, inclusive o próprio Paulo foi martirizado por ordem de Nero. Então, ele não está falando de um governo bonzinho, ele está falando que o governante existe. O governante é ministro de Deus para o nosso bem. É claro que ele, sendo ministro de Deus, ele tem um trabalho para realizar para Deus. Então, nós temos que respeitar isso e essa autoridade terá que prestar contas a Deus. Então, esse é o primeiro princípio que nós queremos abordar. O princípio da autoridade do Estado. Nós temos que ser obedientes a isso. Mas existe uma consideração adicional a fazer, que o salvo, o crente em Jesus Cristo, ele é cidadão do céu na terra. Nós somos cidadãos de duas pátrias. Nossa pátria definitiva não é aqui, é o céu. Hebreus 11, de 14 a 16, diz assim: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Versículo 15 de Hebreus 11. E se na verdade se lembrassem daquelas de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus nos preparou uma cidade. Deus tem para nós uma pátria celestial. E nós temos que lembrar disso. Nossa pátria definitiva é lá, mas a temporária é aqui. Somos cidadãos daqui. Temos que cumprir os deveres daqui, como cidadãos aqui. O próximo ponto que eu gostaria de falar é esse, que a política é uma atividade humana necessária e nobre. Foi Deus quem instituiu o governo humano. Então, quando nós... Dê licença para eu silenciar o celular aqui para que ele não toque, obrigado. Quando Deus, ainda na época de Noé, falou sobre a autoridade que o ser humano teria para punir aqueles que cometessem crimes, Deus estava instituindo o governo humano. A política, então, é uma coisa estabelecida para o governo da sociedade, e Deus instituiu o governo humano. E a política é o meio disso. A política é a atividade da governança da sociedade organizada, do Estado. A política é aquilo que trata das relações de poder, da arte de negociação para compatibilizar interesses. Isso é uma palavra que vem da Grécia Antiga, que falava da administração da cidade visando o bem comum. Você pode até não gostar de política, mas ela é necessária. E pode ser exercida de uma maneira mais nobre ou menos nobre, mas ela é necessária. Não é questão da gente gostar ou não, ela é necessária. Muitos heróis da fé foram políticos, tanto da Bíblia quanto fora da Bíblia. Então a gente não pode demonizar a política, ela é necessária. O cristão tem que lembrar disso. No Brasil nós temos pouco hábito político entre os cristãos. Nós geralmente temos uma descrença muito grande, e isso é lamentável. Nós temos que exercer o privilégio e a obrigação política. Então essa era a quarta consideração a ser feita, mas a terceira consideração a ser feita, e existe uma quarta. Em muitos países, a autoridade não é mais o rei. Por que eu estou falando de rei? Porque Pedro, ao falar de política, ele diz assim: honrai o rei. O rei, no Brasil, não é mais um rei, nem mesmo um imperador. Nós não temos rei no sentido comum. O rei ou a autoridade equivalente ao rei também não é o presidente da República, nem o presidente do Senado, nem os ministros do Supremo. A autoridade maior no Brasil é a lei.
e a autoridade maior dentro da lei é a Constituição. A interpretação da Constituição varia, como você sabe, mas ela tem que ser obedecida. Ela é fruto daquilo que foi acordado, daquilo que foi negociado entre as diversas correntes governamentais, diversas correntes de pensamento político no Brasil. Podemos concordar ou não, gostar ou não, mas temos que obedecer. É isso que a Bíblia manda a gente fazer, obedecer à lei, desde que ela não fira princípios cristãos, é claro. Nenhuma lei pode lhe obrigar a idolatrar, nenhuma lei pode lhe obrigar a adulterar. Não, isso aí tudo vai contra os princípios cristãos. Mas as leis não falam isso. A Constituição brasileira não fala isso. Nós temos o dever de obedecê-la. Esse, então, é o quarto princípio a ser considerado. O quinto princípio a ser considerado é esse. No Brasil, em virtude das leis, a maioria dos cidadãos é obrigada a ter participação política por meio do voto. Sim, a maioria. Se você é alfabetizado, tem entre 18 e 70 anos, você tem que ter participação política e votar. Não é questão de opção. Você não tem essa escolha. É o que diz a lei e a Bíblia manda nós cumprirmos a lei. Você se negar a obedecer a isso, você está se negando a obedecer a Deus. Nós temos que ter consciência disso. Impossibilidade de votar é uma coisa. Não votar por desinteresse é desobediência. Não apenas a lei dos homens, mas a lei de Deus. Temos que praticar isso. É claro que se você não é alfabetizado, tem menos de 18 anos, tem apenas entre 16 e 18, ou mais de 70, você não é obrigado a votar. A lei já lhe isentou. A própria lei lhe isentou. Mas se você está dentro dessa faixa, é alfabetizado, entre 18 e 70, você tem a obrigação de votar. Ter participação política. É interessante que em alguns países o cidadão não é obrigado a ter participação política. Nos Estados Unidos, por exemplo, não é obrigado. Na Inglaterra, o cidadão não é obrigado. Em outros países, é proibido o cidadão comum ter participação política. Em vários países, ele não pode, mesmo que ele queira ter participação política, só se ele for apadrinhado de alguém poderoso e entrar num determinado partido ou fizer parte de uma certa religião. No Brasil, não. No Brasil é o contrário. Ela nem é apenas facultativo e nem é impossível, não é proibido. É obrigado a participar só por meio do voto. E temos que fazer isso, gostando ou não. Gostar ou não da lei é uma questão pessoal, mas é obrigação obedecer, pois essa lei não fere os princípios cristãos. Agora, em quem votar? Isso aqui é uma questão interessante, isso é uma decisão sua, pessoal. Ninguém pode lhe constranger a votar ou deixar de votar em alguém. Você pode votar nulo, pode votar em branco ou pode votar em quem você queira. O sistema eleitoral numa democracia, ele é concebido para que as pessoas coloquem no poder aqueles que melhor representam a sua maneira de pensar acerca de questões públicas e questões de administração da sociedade. Aqueles que melhor representam. Ninguém vai pensar igual a você, nenhum candidato. Aliás, nem mesmo você pensa igual a você muitas vezes. Muitas vezes você fica em dúvida. Então não espere encontrar um candidato que pense igual a você em todas as coisas. Sempre haverá divergências. Sempre haverá. Então você vai procurar aquele que melhor representa a sua maneira de pensar. O que é que você pensa sobre a maneira de uma sociedade se comportar? O que é que você pensa sobre a maneira de administrar uma sociedade? Sobre as questões públicas, sobre as questões que dizem respeito à população, dizem respeito às famílias, à educação, às instituições, à liberdade religiosa, todas estas coisas. Você vai pensar nisso e escolher o seu candidato. Você não vai escolher um candidato porque ele é mais bonito ou menos bonito. Você não vai escolher um candidato de acordo com a simpatia ou por causa das propagandas. Você vai pensar.
Você tem essa obrigação de fazer isso. Outra coisa, você não vai votar em alguém por causa de troca de favores, porque promessa X ou Y. Isso é ilícito, é uma atividade criminosa, é imoral, é pecaminosa. Votar por troca de favores. O voto é um direito do cidadão a ser exercido para colocar no poder quem melhor representa os seus valores, quem melhor representa o seu pensamento para a governança da sociedade. Essa é uma obrigação que o cristão tem no Brasil e não tem escolha. Agora, ao escolher um candidato, você vai naturalmente pensar o que é melhor, o que é pior. E será que a Bíblia tem alguma orientação sobre isso? A Bíblia não nos diz em quem votar, porque na época em que a Bíblia foi escrita não existia governo democrático. Mas ela tem alguns princípios, algumas dicas que nós percebemos que quando aquilo é desobedecido, as coisas não vão bem. Porque a Bíblia tem algumas causas, ela cita algumas causas para problemas de governo em um país. Sim, a Bíblia tem isso, porque muitas pessoas da Bíblia eram políticos. Então ele, por exemplo, tem a primeira causa, a destruição dos fundamentos de uma sociedade. Note o que diz o Salmo 11, de 1 a 3. Diz assim: no Senhor me refugio. Como dizes, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Note que o salmista aqui estava enfrentando uma crise, uma sociedade que estava em crise de governança, em que ímpios estavam governando. Pessoas ímpias estavam no governo e o que se dizia para ele era: abandona isso, vai embora, não se liga, não liga para nada disso. E ele dizia: não, no Senhor me refugio. Meu refúgio é o Senhor. Aquele não tinha opção de escolher ninguém. Ele não podia votar, ele não podia fazer nada. Mas ele dá uma dica sobre o que é que promove a destruição de uma sociedade. Ele diz assim: destruídos os fundamentos. O que são os fundamentos de uma sociedade? Os fundamentos da sociedade são 3: a lei, a ordem e os bons costumes. O que o salmista está dizendo aqui é que quando a lei, a ordem e os bons costumes, que são os fundamentos de uma sociedade, são desrespeitados, são ignorados pelo governante, que ele tolera a desordem, que ele tolera que a lei seja ferida, que ele tolera que bons costumes sejam relegados a um plano secundário, ele não se importa com isso, os fundamentos da sociedade são destruídos e o justo sofre. Então aqui está a primeira coisa, a destruição dos fundamentos de uma sociedade. Uma segunda coisa que a Bíblia diz, que é uma causa para problemas de governo em um país, é a impunidade ou a justiça demorada. A impunidade ou a justiça demorada, que a Bíblia diz que isso estimula a desonestidade. Eclesiastes capítulo 8, versículo 11 diz assim: visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Então, quando o sistema promove a demora na execução de uma sentença, promove a demora na execução da justiça, promove a impunidade, isso causa problemas para a sociedade. A terceira coisa que a Bíblia diz é o despreparo de um governante. Despreparo de um governante. A Bíblia diz assim, Provérbios 30, capítulo 30, versículos 21 e 22. Sobre 3 coisas estremece a terra. Sim, sobre 4 não pode subsistir. Ou seja, a nação não aguenta quando acontece. Ela entra em problemas quando essas 4 coisas acontecem. E a primeira delas diz: quando o servo se torna rei. Ou seja, quando aquela pessoa que está
completamente despreparada para assumir a governança de um país, quando ela assume, as coisas desembocam de mal a pior. Elas vão muito ruim. O país entra em decadência. E isso, quando o salmista fala isso, ele estava se referindo a coisas que aconteciam no mundo antigo. Quando, por exemplo, o servo de um determinado rei matavam o rei em seu palácio, isso aconteceu inclusive em tempos bíblicos, lá no Reino do Norte, em Israel, matavam o rei para eles se tornarem governantes. E aí havia o caos depois. Isso aconteceu lá na Bíblia, na época antiga. Isso acontece nos nossos dias também. Nos nossos dias, às vezes acontece de uma pessoa que é despreparada, mas é famosa, ela tem grande projeção, ela de repente é promovida para, digamos assim, granjear votos para um determinado partido e de repente aquela pessoa é alçada num cargo de governança. Ela está despreparada e por causa disso as coisas não vão bem. Então, aqui está a terceira causa de problemas no governo de um país. A quarta causa que a Bíblia cita, e eu vou ficar apenas nessas 4, é um governo dado a aumentar impostos. Quando o governo tem mania de ficar aumentando impostos, quer aumentar cada vez mais a arrecadação. Isso não é raro. Provérbios capítulo 29, versículo 4 diz assim: o rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. É interessante porque grande parte dos provérbios foi escrita por Salomão. No entanto, ele foi um rei que feriu esse princípio. Ele foi rei justo durante boa parte do tempo. E isso susteve a terra. Mas depois do seu início de governo extremamente bem sucedido, ele começou a aumentar impostos demais, e a terra foi transtornada. Até o tal ponto que depois que ele morreu, a nação não ficou mais unida, ficou dividida em 2 partes, por causa da questão de pagar ou não tantos impostos. Então, essa é uma quarta coisa, uma quarta causa de problemas para o governo de um país. Vamos para o ponto 7 que eu gostaria de abordar com você nessa reflexão. Deve haver separação absoluta entre igreja e Estado. Separação absoluta. Isso aqui é reflexo daquela frase célebre de Jesus, que a gente pode entender muito bem, não é? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Algumas pessoas ficam advogando que um determinado país, ou o nosso país, ou qualquer país, deveria ter um governo cristão para que a sociedade fosse cristianizada. Não pode haver ideia pior do que essa. Nenhum governante vai governar em nome de Deus. Nós vivemos numa época que a Bíblia chama de tempo dos gentios, tempo das gentes. Ou seja, Deus nesse período, ele não interfere mais no governo humano. É o tempo dos gentios. Deus não vai escolher quem vai ser o governante. Deus escolheu que o povo vai escolher. Deus determinou que as nações escolham, cada um do seu modo, às vezes por meio de uma ditadura, às vezes por meio de um golpe militar ou de uma democracia. Mas Deus não vai colocar um governante A ou B no poder. Isso são as pessoas que fazem. Agora, isso implica que Deus não está comprometido com nenhum partido político nem governo humano. Deus está comprometido com a palavra dele, com a pregação do evangelho e não com o governo. Ele só remove governante e os estabelece quando corresponde a algum propósito relacionado com o plano da salvação. E isso não está acontecendo no momento. Às vezes até Deus derruba um determinado governo por causa da quantidade de impiedade que esse governo traz. Nós podemos notar que algumas ditaduras extremamente cruéis do século XX foram derrubadas e assim de repente elas acabaram de existir, não demoraram tanto, não é? Hitler, por exemplo, tinha um governo dele imaginado para que durasse 1000 anos, não é? Os países da cortina de ferro, lá o governo comunista tinha ideia de ficar para sempre, não durou nem 80 anos.
Por quê? Porque aquilo ali tinha muita crueldade, muita perseguição, muita coisa ruim acontecendo e Deus então removeu. Mas quem ficou no lugar deles? Cada povo é que escolhe. As coisas referentes ao governo e à política no Israel bíblico não são aplicáveis diretamente às nações atuais. Promessas, exigências, o que é que vai acontecer, que Deus está governando, aquilo no Israel bíblico recebeu uma pausa, um intervalo para que chegasse o tempo dos gentios. Só depois, mais adiante na história bíblica, no tempo do cumprimento da escatologia, é que nós voltaremos a ter um governo celestial. Muito bem, vamos para o ponto 8. E o ponto 8 diz assim: os cristãos não devem dar lugar à intolerância política nem alimentar ódios. Sabe, a política matou muita gente. A política tem desfeito a amizade entre muitas pessoas por causa da intolerância. Muitas pessoas foram assassinadas, às vezes dentro do próprio Congresso Nacional. Já houve troca de tiros dentro do Congresso. Com senadores sendo mortos, outros feridos. Pessoas saindo no tapa por causa de opinião política diferente. Houve uma época, alguns anos atrás, vários anos atrás, que eu trabalhei dentro do Congresso. Eu trabalhava, não dentro do Congresso, eu tinha por obrigação ir de vez em quando ao Congresso. E era uma surpresa muito grande, porque eu via os discursos inflamados que alguns parlamentares faziam na tribuna, e depois nos corredores estavam tomando um cafezinho, calmamente, conversando uns com os outros e batendo nas costas. E aquilo ali ficava fácil de compreender que a representação naquele momento de indignação faz parte do jogo político. Mas eles, às vezes, não são inimigos pessoais. É interessante, o falecido deputado Ulisses Guimarães, ele dizia que a esposa dele não podia estar presente quando ele se reunia com os políticos, porque ela não tinha estômago, não tinha fígado para tolerar que alguém que tivesse falado mal dele estivesse na casa dela. Então ela não ficava por perto, porque a atividade política envolvia em você ter uma postura na tribuna, dentro do Congresso, às vezes áspera, mas aquilo não era levado para o campo pessoal. No entanto, a gente observa que muitas vezes crentes, dentro de casa, em festas, pelas mídias sociais, ficam discutindo asperamente. Nós não devemos dar lugar a essas coisas. Entre os discípulos que Jesus chamou para serem apóstolos, havia 2 que possuíam inclinações políticas muito fortes, só que batiam de frente essas inclinações, eram opostas. Um era publicano e o outro era zelote. O publicano era Mateus, que era coletor de impostos para o governo romano. Portanto, ele era tido como um colaboracionista dos romanos. Já Simão era zelote. E os zelotes eram um movimento político radical, um movimento político judaico que defendia a rebelião dos judeus com o assassinato, com a rebelião contra o império. Eles advogavam o uso da força. Jesus teve que acalmar esses ânimos desses 2 aí. A Bíblia não registra. A Bíblia não fala disso. Mas a Bíblia diz que Jesus os chamou para ser apóstolos. Se Jesus foi tolerante com discípulos que tinham diferentes opiniões políticas, a tal ponto de chamá-los para serem apóstolos, então nós também temos que ser tolerantes. Temos que respeitar as diferenças de opinião. Apenas isso. Em 9º lugar, eu gostaria de falar sobre: nunca permita que o poder político se torne uma meta em si mesmo. Seria idolatria. Quando as pessoas estão ansiando fazer o bem, elas querem o poder para aumentar a sua capacidade de fazer o bem. Esta semana não, no final da semana passada, ainda eu conversei longamente por telefone com uma pessoa que estava inclinada a promover um movimento no Brasil para que determinada corrente cristã se tornasse assim detentora de certo poder político para poder fazer o bem. Isso não dá certo. Nunca deu certo. E sempre descamba para a busca do poder pelo poder.
E aí vira idolatria. Vira apenas querer pegar o poder. Muitas vezes o começo é bem intencionado, mas depois o poder vai corrompendo a mente das pessoas. E sabe aquele pensamento, mas isso não acontece comigo? Acontece. Nenhum de nós é diferente dos outros. A busca pelo poder acaba sempre dando lugar a querer mais poder. Os programas e modelos de todos os partidos passam, mas a igreja permanece. A igreja não tem um modelo político a apresentar para o mundo. Ela apresenta uma mensagem à salvação em Jesus Cristo. Não esqueça disso. Não deixe que o poder se transforme em uma meta em si mesmo. E, finalmente, em 10º lugar, eu gostaria de lembrar que os cristãos devem ser comprometidos em promover a paz. Promover a paz. Em Mateus capítulo 5, versículo 9, Jesus diz assim: Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Note que Jesus não chamou de bem-aventurados pacíficos. Os pacíficos apenas se comportam de forma pacífica. Esses não são os bem-aventurados. Jesus não chamou os pacifistas de bem-aventurados. Os pacifistas somente são amantes da paz, almejam a paz, falam de paz, é lindo, mas não a promovem, não são bem-aventurados. Os bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que promovem a paz. Seja um pacificador, seja bem-aventurado diante de Jesus, vote com consciência, faça aquilo que você foi chamado para fazer pela lei e pelo Senhor Jesus. Você conhece coisas que são verdade, que são importantes lembrar. Faça disso uma bem-aventurança, não uma arma de ódio. Promova a paz e seja um bom crente e um bom cidadão. Que o Senhor Jesus Cristo lhe abençoe abundantemente. Amém.